Dia 30 do 5, fazer o fechamento do mercado aqui. O índice, eu tenho os estudos que eu mostrei ontem, zonas de suporte e resistências principais, na minha opinião. Eu tracei apenas hoje este Fibonacci aqui de alta, que aí vocês vão ver lá nos 5 minutos, ó, que foi a mínima, praticamente a mínima do dia. Vamos aqui o 15 minutos. E aí tem o 5. A gente estava nessa lateralidade no dia de ontem, hoje a gente rompeu para baixo. Caímos um total de 2.500 pontos, mas fechamos em 1,19% de queda. Vamos lá para o 5, que é o nosso operacional. Eu marquei aqui porque fez um martelinho em 38 Fibo, mas não que eu entrei comprado. Eu fiz apenas uma venda no índice e o dólar eu acabei não operando hoje. O gatilho foi muito caro, o stop. Eu tinha essa zona aqui que eu tracei como uma possível zona de trava, não ocorreu. E eu tinha esta linha aqui que eu considerei este movimento, que também dava para a gente fazer o que? Traçar um Fibonacci ou aqui, ou espelhamento aqui, ó. Se for aqui, a gente considera espelhamento. Reparem que foi exatamente nos 200% de Fibonacci aqui embaixo. Mas daria sim para traçar ele aqui, ó. Daria também para traçar o movimento do dia. Vamos clicar aqui, ó. 261%. Ou também este movimento aqui, ó. Que aí, acho que esse aqui não chegou a tocar, ó, faltou um pouquinho. Beleza? Teria esses movimentos aqui. Falando dos gatilhos, eu aguardei, como eu falo, sempre uma ancoragem na média. Mercado aqui nada para fazer neste primeiro movimento. Aqui sim, quando ele rompeu essa região, eu já considerei isto um rompimento. Por isso que eu utilizo as linhas, geralmente eu utilizo no corpo, não no pavio. Eu poderia sim traçar uma linha aqui, mas aí não teria rompido, eu teria perdido a operação. Muitas operações a gente perde por essa questão de traçar na ponta do pavio. Eu prefiro usar o corpo, mas é uma preferência minha, não que seja uma regra ou que esteja correto, não, cada um tem a sua análise e eu achei melhor dessa forma. Então assim, considerei um rompimento aqui, violou o fundo, fez um pavio, apesar de ser pavio, foi mais baixo que a mínima do dia, então já considerei um rompimento, retorno à média e aí sim fechou esse gatilho de venda. Eu entrei vendido aqui, stop aqui em cima, 300 pontos de stop, só que eu saí curto. Eu não tinha traçado o Fibonacci esse de baixa que eu mostrei, eu só tinha esta linha aqui, e daí os outros Fibonacci do macro, que seria os 50% e o 38% que eu mostrei nos 60 minutos. Nisso, eu saí com 400 pontos, exatamente nessa linha deu 400 pontos, um stop de 300. Chegou a dar um pouquinho mais de 1 para 1. Esta foi a operação de hoje, não fiz mais nada no índice. Se eu tivesse ficado no índice, provavelmente eu teria vendido isso aqui, teria tomado um stop de 300 pontos aqui. Mas então, resumindo, ao meu ver, foi essa operação a melhor. Poderia ter ficado mais, essa operação chegou a andar 1.500 pontos. E aí o mercado ficou mais lateral aqui. E aqui eu anotei porque eu vi esse martelinho como uma rejeição em 38 de Fibonacci. Claro que não... Antigamente eu batia mercado em 38, segurava a operação um pouco mais, mas hoje eu evito fazer esse tipo de operação. Prefiro operar sempre a favor da tendência, a favor das médias, mesmo que seja no 5 ou no 15 minutos, ao invés de tentar caçar uma reversão em um ponto de Fibonacci. Tá? Indo para o dólar, a gente tem os 60 minutos aqui, hoje mudou o contrato, vamos para o dólar WDON, estávamos no M, então aqui a gente abriu nesta região aqui, tivemos uma puxada de alta, vou botar no 15, vocês verem o 15 primeiramente e depois a gente vai para 5 minutos. Aqui temos um topinho de ontem, o mercado abriu, teve o primeiro candle, teve muita volatilidade, 32 pontos, retornou no 15 e deixou essa compra aqui, ó, stop de 20 pontos e meio, chegou a subir mais de 50, considerei até a máxima, deu 59 pontos, achei muito caro o stop, não entrei. E no 5 também, ó, mesma coisa que eu mostrei, teve esse topo aqui, retornou e aí aqui foi a compra, stop aqui embaixo, ó, 20 pontos de stop, subiu 58 pontos.
Eu achei o stop muito caro para entrar, então fiquei de fora, fiz só aquela operação no índice. Tá? Sobre lateralidades, por que eu não gosto de operar, vender suporte, vender resistência, comprar suporte, como eu comentei primeiro sobre Fibonacci, entrar comprado numa retração de Fibo, entrar vendidos, por causa disso aqui, ó. Tem essa região que eu tracei, é uma região de resistência, ó. Vou afastar mais, ó. É uma região de resistência. Claro que esse aqui foi o último pico. Cadê? Esse aqui foi o último pico. Então daria para considerar assim uma região forte de resistência. E olha o martelinho, uma estrela cadente, um candle de força vendedor que deixou aqui, ó. Fechou na mínima, deixando para vir para cima. Seria uma venda. Stop de 9 pontos, chegou a andar 6 pontos, virou para cima, estopou e subiu mais 26 pontos. Então, esse é um dos motivos. Eu fazia muito esse tipo de movimento, esse tipo de venda aqui. Essa outra aqui também, antigamente eu fazia. Porém, eu tinha uma taxa de acerto muito baixa e isso frustrava bastante. Então, eu andei ajustando. Prefiro operar sempre a favor das médias aqui, apesar de não ter as médias ainda não estarem bem alinhadas, pelo candle de força puxou as médias. Então, vocês reparam que as médias estão levemente inclinadas para cima. Então, o movimento ainda é de alta aqui, ó. Com essa puxada puxou um pouco as médias e aí com esse candle de força, aí sim as médias alinharam na parte de cima, beleza? Depois não teve muito mais o que fazer aqui, ó. Teve a rejeição, 3 candles de venda, demonstrando força aqui, quase 30 pontos, e o mercado ficou lateral e sem volume, tá? Espero ter ajudado vocês aqui, um grande abraço, valeu e até mais.